no capítulo de número 9. Hoje está quente, né? Aliás, essa cidade sempre é muito quente. Nós vamos falar sobre um texto bastante conhecido. Louvor que os irmãos acabaram de adorar ao Senhor com ele, falando sobre a vida deste homem. Foi a vida do apóstolo Paulo. Nós vamos estar lendo versículo 2 até o versículo de número 5. Amém? Glória a Jesus. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora, nós vamos abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. 2 Coríntios 12, versículo 15, apenas o versículo 15. Eu gostaria que toda a igreja lesse comigo esse versículo. Oh, meu Deus, eu tenho 1 Coríntios. Glória a Jesus. Todos juntos? Vamos ler esse versículo? Depois vocês vão entender por que nós estamos lendo este versículo. E que este versículo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15. Podemos ler, irmãos? Então vamos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Amém? Os irmãos podem se sentar, por favor? Meus amados, a história do apóstolo Paulo é uma história bastante conhecida, ricamente esmiuçada, mas o Espírito de Deus sempre tem algo novo e algo perfeito para nos ensinar. E neste momento eu estou me colocando 100% na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo do Senhor não nos dirigir, não nos governar, não nos auxiliar, não tem nenhum sentido pregarmos, não tem nenhum sentido fazermos a obra do Senhor. Porque quem convence o homem, quem dirige, quem faz todas as coisas é o Espírito de Deus. E nós precisamos dele para tudo. A palavra do Senhor nos fala na história de Paulo, que Paulo ele era um homem que observava fielmente a lei de Moisés. A palavra do Senhor nos diz, se nós formos estudar a história do apóstolo Paulo, Paulo era um zelote,
Quem era o Zelote? Era um defensor da lei judaica. Ele foi criado aos pés de um grande homem chamado Gamaliel, um príncipe. E ele aprendeu grandes coisas. E quando nós às vezes olhamos para Paulo e criticamos a sua atitude com relação a perseguir os cristãos daquela época, Jesus havia morrido. E houve uma grande perseguição contra os cristãos naquele momento. Eles começaram a esparramar, a fugir para várias regiões, para vários lugares. E muitos deles estavam escondidos em Damasco, que era a capital da Síria. E o apóstolo Paulo ele pediu cartas para ir atrás desses cristãos. E ele realmente, a atitude dele era realmente de matar os cristãos, de aprisionar os cristãos. Esta era a atitude que o apóstolo Paulo tomaria. Só que nessa estrada, a estrada de Damasco, tão conhecida na Bíblia, a trajetória dessa caminhada de Paulo indo para Damasco, acontece algo sobrenatural. Acontece algo que ele não esperava. Acontece uma coisa que ele jamais imaginaria, com quem ele ia se deparar nessa trajetória, nessa caminhada. A palavra nos diz que, indo ele e o seu exército, aqueles que estavam do lado dele, de repente surgiu um esplendor de luz. E uma voz ecoou e disse assim: Saulo, Saulo, porque antes o nome de Paulo, depois que foi mudado para Paulo, era Saulo, por que me persegues? E a palavra do Senhor nos diz que imediatamente Paulo caiu do seu cavalo e ele ficou cego. Aqueles que estavam com ele viram a luz, né? Mas não ouviram a voz daquele que falava com Paulo. Imediatamente Paulo tomba daquele cavalo e fica cego. A palavra de Deus nos fala que aquela voz dizia para Paulo assim: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, contra o aguilhão. Você sabe o que é recalcitrar? Recalcitrar é resistir, criar uma resistência, criar uma oposição. E Deus estava ali entrando na trajetória de vida de Paulo, dizendo: Paulo, não tem como você resistir, não tem como você recalcitrar contra aquilo que eu já projetei. Eu projetei uma história, Paulo, para você. Era isso que Deus estava fazendo. Isso que você está fazendo, Paulo, eu estou interferindo na tua trajetória de vida para te causar na tua vida uma mudança. Aleluia. E Paulo ali o aguilhão, meus amados, o aguilhão ele é uma peça de metal, é feita de chumbo, ou de ferro, ou de prata, e que prende o boi. O Paulo naquela hora ele era como se fosse um boi bravo. E Deus estava entrando na história daquele homem, na história de um boi bravo, e dizendo: olha, a tua braveza, a tua altivez, Paulo, não serve para nada. Eu sou soberano sobre todas as coisas e a tua vida está no meu comando, no meu domínio. Você acha que você vai fazer uma coisa, mas eu estou entrando na tua trajetória de vida e dizendo para você que não, Paulo. Mas nós começamos a descobrir o segredo. Paulo, né, aquele boi bravo que eu disse antes, precisava ser amansado. Mas o Espírito de Deus, o nosso Deus soberano sobre todas as coisas, sabe como amansar o homem. O Espírito de Deus sabe como amansar o homem. Ele queria lutar com quem era mais forte do que ele. Isso é impossível. Não tem como nós lutarmos contra Deus. Não existe essa possibilidade. E Paulo precisava perder o seu ponto de apoio, que era o cavalo. Ele estava em cima do cavalo. Deus derruba ele e diz: Paulo, até o seu cavalo você não pode dominar e me governar. Você vai cair de cima dele. E joga Paulo no chão. Mas onde eu quero chegar com isso? Deus tinha um propósito.
Deus tinha um projeto. Mas para ele amansar aquele boi bravo, ele precisava fazer algo sobrenatural. E quando Paulo ouviu a voz do Senhor, ele entendeu. Olha só, meus amados, Paulo estava perseguindo a igreja, os cristãos. E o Senhor disse para eles, Jesus disse assim para ele: Paulo, por que tu me persegues? Porque quando nós nos levantamos contra o reino de Deus, contra aqueles que estão apregoando o reino do Senhor, nós estamos perseguindo o próprio Jesus Cristo. E era isso que Paulo estava fazendo. E o Senhor não aceitou aquela situação. Ei, boi bravo, eu vou te amansar. E você vai ver quem sou eu. O teu conhecimento vai ser julgado por terra. A sua altivez vai ser julgada por terra. Não vai servir para nada. Porque eu sou Deus, sou soberano, comando, todo controle e ponto final. Deus barra Paulo. Mas, meus amados, o que eu acho lindo nessa história é que Paulo disse para o Senhor assim, e ele tremendo, atônito, disse: Senhor, a primeira coisa, que queres que ele faça? Na mesma hora, Paulo reconheceu de que aquele que havia derrubado ele do cavalo, aquele que havia falado com ele, era maior do que ele, e ele não tinha poder, ele não podia se debater mais e nem lutar contra aquilo que era mais forte do que ele. Então ele vira e diz: Senhor, o que quer que eu faça? Imediatamente ele já tomou uma atitude. Ele perseguia, e naquela mesma hora ele entendeu quem era Deus. É o Senhor que está falando comigo. É Deus quem está falando comigo. Eu não vou poder continuar resistindo à voz e o chamado desse Deus. Mas havia um propósito. Havia um propósito. Este homem tão bravo. Este homem tão bravo. Se você ler as epístolas do apóstolo Paulo, você vai ver quantas vezes ele diz assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus queria transformar aquele boi bravo no homem que um dia diria assim: eu não vivo mais, eu não quero viver mais, eu já morri para o mundo e hoje eu vivo para Cristo. É Cristo quem vive em mim. Mas para que isso tudo se manifestasse, havia duas coisas que poderiam ter acontecido com Paulo. Quando Paulo, ele aceitou a intervenção de Deus na vida dele, o que Deus poderia fazer com Paulo nessa trajetória, dessa perseguição, se ele insistisse, se ele continuasse naquela trajetória, ele poderia ter continuado. Se Paulo continuasse, Deus teria que manifestar uma coisa na vida de Paulo: a sua ira. Mas aprove a Deus não manifestar a ira dele. Aprove a Deus manifestar a graça e a justiça, a graça e a misericórdia. Naquele momento, quando Deus tomou Paulo do cavalo, quando o Senhor Jesus tomou Paulo do cavalo, quando ele caiu no chão, Deus estava manifestando a graça, o favor imerecido que ele não merecia, que eu não mereço, que você não merece, porque nós não merecemos tamanha graça do Senhor. Este favor de um dia Jesus Cristo ter sido crucificado na cruz do Calvário, ter morrido por nós e ter morrido por Paulo também. A quem ele perseguia havia morrido por ele. Sobre Paulo também não era porque ele conhecia a lei, não era porque ele era um doutor da lei, não era porque ele era importante, não repousava sobre ele também a sentença de morte eterna. E Deus queria transformar Paulo. E o Senhor chamou Paulo para um acerto de contas. Ei, Paulo, peraí, você não vai continuar perseguindo aquilo que é meu, não. Eu morri na cruz do Calvário, eu paguei um alto preço por essas vidas que estão me seguindo, por essas vidas que definiram um dia, que me aceitaram como único e suficiente Salvador. Eu paguei um alto preço por ela, Paulo, e você não vai destruir nenhuma delas, não. Mas Paulo se submete ao Senhor. A misericórdia e a graça de Deus se manifesta sobre a vida dele quando ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Aquele a quem ele perseguia, imediatamente ele reconheceu como Senhor. Meus amados, quando nós somos confrontados por Deus na nossa trajetória de vida,
A primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que o Deus é Senhor e é soberano sobre todas as coisas. Que quem está no comando é Ele, ponto final. Não adianta nós continuarmos lutando, nos debatendo com uma força maior do que nossa. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Ainda que você pense que não, Paulo achava que estava tudo bem, que ele ia chegar em Damasco, que ele ia pegar os cristãos, que ele levaria de volta humilhados para Jerusalém, mas Deus interviu e disse não. Eu te digo uma coisa nesta noite, te garanto uma coisa: Deus tem a sua soberania. Deus é um Deus tão grande. Deus é um Deus que não é controlado por nenhum de nós. Deus não é controlado pelas nossas emoções. Deus não é controlado pelas nossas decisões. Deus não se deixa manipular, nem será manipulado nunca. Ou nós entramos naquilo que Deus planejou e projetou para nós, aceitamos, ou receberemos aquilo que nós merecemos. E o que eu mereço, pastora? Nós merecemos? Nós nascemos debaixo de um jugo de condenação eterna. Eu nasci, você nasceu. A sua genética, você nasceu, seu filho nasceu, seus netos vão nascer. A sua origem adâmica. Paulo havia também estava debaixo dessa origem. Deus queria quebrar isso nele. Queria fazer dele uma nova criatura, que ele queria que nascesse de novo. Que ele tivesse um Senhor e um Salvador. E a primeira palavra que Paulo disse foi: o que queres que eu te faça, Senhor? O que queres que eu faça, Senhor? Reconhecendo Jesus como Senhor. Porque a maioria das pessoas reconhece Jesus, meus amados irmãos, como Salvador. O bonzinho da cruz. Aquele que morreu na cruz, mas não reconhece Ele como Senhor e soberano sobre todas as coisas. Que a parte mais difícil, irmão, é reconhecer Jesus como Senhor soberano sobre todas as coisas. Nós temos que entender uma coisa: Jesus não tem princípio, Jesus não tem meio, Jesus não tem fim, Ele é Deus. E nós temos que reconhecer isso. E Paulo foi barrado pelo próprio Deus. Deus barrou nele. E para transformar ele naquilo que nós lemos em 2 Coríntios, aí aquele homem bravo, aquele homem que matava os cristãos, aquele homem que perseguia a igreja de Cristo, de repente se transforma num homem tão calmo, num homem tão moldado, num homem tão transformado, num homem que foi peneirado, num homem que aceitou o molde de Deus. E quando ele aceita o molde de Deus, ele diz assim: por aqueles a quem ele perseguia, ele disse assim: gastarei e me deixarei gastar por amor das vossas almas, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Um homem que queria matar essas pessoas agora estava dando a sua própria vida e dizendo: eu gastarei e me deixarei gastar por amor das vossas almas, porque amando-vos cada vez mais, eu não me importo se eu serei amado, mas eu vou fazer aquilo eu vou cumprir aquilo, o propósito para o qual Deus me convocou e me chamou. Ele entendeu isso. A vida de Paulo foi uma vida dura, sim. Foi uma vida, uma trajetória. Se você ler todas as epístolas, todos os naufrágios, como ele diz: eu passei fome, eu passei necessidade, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Mas eu aprendi tudo isso na dor, no sofrimento. Eu aprendi a ter fartura, mas eu aprendi a ter escassez também. Porque vem momentos, meus amados, de escassez. Vem momento que você tem tudo. Vem momento que tudo está bem na sua vida, mas tem momento que tudo vai estar mal. Você vai ter que aprender a enfrentar o dia mal. E o apóstolo Paulo aprendeu isso. Aleluia. E ele foi transformado. Mas ele aceitou o molde da transformação. Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos? Hoje eu estava ouvindo uma pregação do Paul Washer, e eu estava ouvindo quando ele disse assim: o cristão não sabe quando ele pede a Deus: Senhor Jesus, eu quero ser parecido contigo. É muito corajoso quem faz essa oração. Porque para você se parecer com Cristo, você já imaginou o que Cristo passou? Por um segundo, pense o que Jesus passou para você ser parecido com Ele.
E às vezes nós não temos conhecimento, e às vezes nós não temos noção do que nós estamos orando. E muitas vezes nós oramos assim: Senhor, eu quero passar no teu molde, na tua peneira, eu quero ser peneirado, eu quero ser moldado, eu quero ter o teu caráter. Mas quando nós estamos dentro dali do molde, dentro da roda do oleiro, sendo moído, sendo esmiuçado, nós começamos a clamar: tem misericórdia de mim. Porque nós não aceitamos o molde. Apóstolo Paulo aceitou o molde. Ele caiu do cavalo, caiu cego e na mesma hora se submeteu a Deus. Reconheceu que Jesus era Senhor. Ei, agora não é eu que mando mais na minha vida, não, eu tenho um Senhor. Eu tenho alguém que governa. Presta atenção, meus amados. Sabe o que acontece nos dias atuais? É que a igreja de Cristo perdeu o governo. Ela é desgovernada. Ela quer um Salvador, mas ela não quer um Senhor. E nós temos que entender uma coisa: para você ter um Salvador, você tem que ter um Senhor. Porque Jesus é Salvador, mas Ele também é Senhor. Aleluia. Nós temos que entender isso. Querer um Salvador é muito bom. Ninguém quer ir para o inferno. Eu quero ser, você tem que amar a Cristo não por você não ir para o inferno. Você tem que amar a Ele porque Ele te amou primeiro. Você tem que amar Ele pelo que Ele é, porque Ele é Deus. Você não tem que amar Ele por medo. Muita gente aceita Jesus por medo, por pressão. Não, porque eu não quero ir para o inferno. Isso não funciona. Você tem que aprender a amar o seu Salvador, reconhecer tudo o que Ele fez por você, amá-lo de verdade. Porque quando nós amamos a Cristo de verdade, meus amados, nós tememos o pecado. E o apóstolo Paulo entendeu isso. E a vida de Paulo foi uma vida transformada, foi uma vida de vitória, foi uma vida de conquistas. Um homem, um apóstolo, que quantas igrejas foram fundadas por este homem, quando ele se submeteu à soberania de Deus. O problema é que nós queremos, como eu disse, queremos Salvador, mas não queremos Senhor. E não tem jeito de separar as duas coisas, porque Jesus é Senhor e é Salvador. Como você vai partir no meio? Não existe essa forma. Não existe esse jeito. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Se você quer um Salvador, você vai ter que querer um Senhor. Aleluia. Ou você não vai entrar no céu. Jesus tem que governar a tua vida. Aleluia. Paulo entendeu isso imediatamente quando ele foi tombado do cavalo. Os pontos de apoio de Paulo foram tirados ali na hora. Paulo, nem no cavalo, em cima do cavalo, você vai ficar. Eu derrubo você e o cavalo. Ele entendeu isso imediatamente. Como eu vou conseguir ficar resistindo? A mente dele é inteligente. Ele não foi burro. Ele entendeu aquele sobrenatural de Deus. Ele entendeu quem era maior que ele. Como eu vou continuar lutando contra quem é maior que eu? Meus amados, nós temos vivido um momento onde a igreja tem batido de braço com Cristo. Batendo o braço com o Senhor. A igreja puxa, não, Deus, você tem que fazer isso, Deus, você tem que fazer aquilo, Deus, você tem que... Não, Deus não tem que fazer nada, Ele já fez. Ele já fez por você. Ele já morreu na cruz, Ele mandou o seu único filho. O que Ele tinha de mais belo, o que Ele tinha de mais excelente, Ele mandou por você e por mim. E sabe por que Ele fez tudo isso? Para que você não se perdesse e fosse condenado a uma morte eterna. Foi Ele quem providenciou tudo. Ah, não, eu vou na igreja, o dia que eu quiser eu vou na igreja, eu vou lá e vou procurar Jesus. Peraí, não existe não, meu filho. Você, a sua carne, nunca procuraria por Jesus. A nossa carne é pecaminosa, é suja, é nojenta, ela gosta do mundo e da terra. Quando nós procuramos as coisas celestiais, é o Espírito de Deus que nos convence. Aleluia. Ele quem trabalhou, até nisso nós devemos ser gratos ao Senhor. Até no dia que você conseguiu pôr os pés na igreja, você dizer: Senhor, muito obrigado, porque hoje o teu Espírito me ajudou a adentrar dentro da tua casa, Senhor. Porque se fosse por isso, nem aqui eu estaria. Porque a nossa carne não tem desejo de estar na presença de Deus, sabe por quê? A nossa carne não gosta de estar na presença, porque Ele é santo. E a nossa carne é impura. Então a nossa carne não gosta de estar na presença de Deus. Meus amados, nós temos que mudar os nossos conceitos. Ou viveremos de frustração em frustrações. Nós temos que aprender que Jesus é Salvador, mas que Ele é Senhor. Aleluia. E nós temos que aprender a chamá-lo de Senhor e não apenas de Salvador. Irmãos, eu amo esse versículo de Paulo, de 2 Coríntios 12, 15. E uma certa feita eu coloquei na minha geladeira.
O Espírito de Deus falou profundamente comigo quando eu achei esse versículo. Que eu me gastaria, me deixaria gastar por amor das almas. E não importaria se eu seria amado ou não. Eu não estava me importando com isso. Desde que eu ganhe alguns para o reino do meu Senhor. É isso que me interessa. Eu não importo se eu serei amado, se eu serei aplaudido. Eu não estou aqui para viver de aplausos. Eu estou aqui para ganhar almas para o reino do meu Senhor. E foi com isso que o apóstolo Paulo se preocupou o tempo todo. A igreja hoje está preocupada com aplausos, com palco. A igreja está preocupada em aparecer, em se mostrar. Ah, minha igreja é maior, meu ministério é assim, é assado. Não pregam práticas de igreja, não pregam reino. Nós somos chamados para proclamar um reino eterno, que é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não para proclamarmos uma placa, não para proclamar as quatro paredes, não. Nós somos chamados, o apóstolo Paulo, quando ele foi curado da cegueira, quando o Senhor mandou lá o profeta ir lá, visitou o profeta, vai lá na rua chamada direita e ora por um homem chamado Paulo, que ele está orando. O Senhor deu endereço, o Senhor deu tudo. Deus não é um Deus de confusão, como está acontecendo nos nossos dias, porque todas as vezes que Deus falou na palavra, todas as vezes que Deus falou na Bíblia, Deus deu endereço, Deus deu nome, Deus deu casa, Deus deu hora, Deus deu tudo. Deus não é Deus de confusão. As pessoas estão ficando confusas com profecias falsas por causa de falsos profetas do nosso meio, que falam mentira, coisas tiradas da sua própria mente, da sua própria vontade, para mostrar que tem autoridade no mundo espiritual. Mas isso tudo um dia virá juízo, meus amados. Nós temos que vigiar quanto a isso. Senhor, é tu que está falando mesmo, Senhor. Isso veio de ti mesmo, Senhor. Isso veio do tom da tua glória mesmo. É o teu Espírito que está falando comigo mesmo. Nós temos que ter discernimento. Quem é que está falando? Se é o homem, se é Satanás ou se é Deus? A igreja de Cristo precisa amadurecer, meus irmãos. Nós vivemos em pleno século 21. E a igreja está mais imatura do que tudo. Se nós pregarmos sobre os grandes avivalistas, John Wesley, Martin Lutero, se nós vamos pregar sobre os grandes homens de Deus que no passado que promoveram grandes, levar Spurgeon, levaram pessoas, multidões aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se nós vamos pregar sobre esses homens, olha a história deles. Há tão poucos anos atrás fizeram isso. O único homem orava, Spurgeon, os sermões dele duravam 3 horas e ninguém queria sair do local. Todo mundo queria ouvir, continuar ouvindo ele pregar. Eram pessoas que arrastavam, uma única pessoa arrastava a multidão, uma única pessoa mudava um país inteiro. Meu Deus, o que está acontecendo nos nossos dias é porque as pessoas têm Jesus, querem Jesus como Salvador para não ir para o inferno, mas não querem Ele como Senhor. Enquanto isso continuar no nosso meio, nós não teremos avivamento. Nós não veremos a igreja transformada. Os casamentos não serão restaurados. Os filhos estarão perdidos. Nós veremos de bancarrota em bancarrota, não de glória em glória, como disse o Senhor. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, meu amado. Você muda aqui, ó, o Espírito de Deus, a gente fala aqui, ó, na sua mente. Agora cabe a você deixar o Espírito de Deus trabalhar dentro da sua mente, pedir ao Espírito Santo do Senhor. O Senhor está falando comigo dentro da minha mente, mas deixa o meu coração absorver tudo isso, para que eu possa guardar a tua palavra, guardar as tuas coisas, os teus mandamentos, e não pecar contra o Senhor. Aleluia. Porque às vezes o que entra aqui, meu filho, meu amado, minha amada, sabe o que acontece? Sai, desaparece. Você chegou ali fora, pode vir um vento, pode vir uma pessoa oprimida, vir um demoniado, ou você mesmo. Você com a sua briga, com o seu próprio eu, com a sua vontade, porque a nossa carne sempre quer prevalecer. E o apóstolo Paulo: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. A palavra nos diz que ele deixou de ser Paulo, Saulo, para se tornar Paulo, transformado, mudado, literalmente mudado e transformado pelo poder do Senhor. E você sabe quantos anos Paulo demorou para adentrar no ministério? Tem gente que acha que Paulo saiu dali e foi diretamente pregar a palavra. Que Paulo foi e imediatamente, quando aconteceu tudo isso com ele, Paulo foi e começou a fazer algo. Não, ele ficou 14 anos no anonimato. Ninguém quer ficar no anonimato. Ninguém quer ficar no preparo.
As pessoas não querem ficar no preparo. Ou está com o microfone na mão, ou eu vou embora da igreja. Não querem anonimato. Paulo ficou 14 anos no azeite, sendo esculpido pela mão do Salvador, para ele enfrentar o que ele enfrentar lá na frente. Meus irmãos, se nós não formos moldados, se o nosso caráter não for forjado, se nós não tivermos uma mentalidade transformada, o que virá sobre nós? Nós vivemos uma nação, presta atenção, nós vivemos uma nação, nós vivemos uma cidade onde o evangelho está tão cheio de heresia, de tanta mentira, onde as pessoas, o tempo todo, elas estão preocupadas com dinheiro, em ganhar dinheiro, em se enriquecer. As igrejas estão parecendo boutiques e vendendo Jesus por R$1,99. Essa é a verdade. Tudo o que interessa é dinheiro. Se não houver dinheiro, a cada dia que passa nós ficamos sabendo de mais coisas que nós ficamos. Nós só não nos escandalizamos porque, glória a Deus, o Espírito de Deus foi nos transformando, foi forjando o nosso caráter. Nós somos ficando as nossas estacas na rocha. Porque crente, servo de Deus, quando ele aprende a fincar as estacas na rocha, ele não toma qualquer coisa não. Ele não toma não. Ele pode ficar afligido. Eu posso estar aflito no momento. Eu sei que eu estou no meio do vento. Mas o meu Deus é maior que esse vento. O meu Deus é dono de todas as coisas. Ele criou o universo. Ele que me formou. Imagine se ele não pode dar conta do vento. O problema é que nós não exercitamos a nossa fé. Fé no sobre. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Que fé que nada. Na hora do vamos ver, a fé toda vai embora. Cadê a fé? A fé é na hora da prova. A fé é na hora da dor. É na hora que você está sentindo uma dor forte, continuar acreditando que Deus ainda está no controle. E que Ele não perde o controle. Deus não perde não, meu amado e minha amada, quando você entregar tudo nas mãos dele. Aquele louvor que diz, quando tudo perante o Senhor estiver aí, todo o teu ser, presta atenção no que o louvor diz, todo o teu ser e controlar. Só então a gente vê que o Senhor tem poder. Nós clamamos no Senhor, eu quero ver o teu poder se manifestar na minha vida. Mas na hora que Deus vai manifestar o poder dele, nós pedimos Deus para recuar. Nós recuamos. E Deus, o que Deus tem que fazer? Porque nós saímos do propósito. Quando nós saímos do propósito, nós pecamos. O que Deus faz? Deus se afasta. Porque o que faz separação entre Deus e homem é o quê? O que faz separação entre Deus e homem é o quê? Então Deus faz o quê? Quando você sai do propósito? Afasta. A sua vitória não chega nunca. Não vai chegar, porque você afastou do propósito. Meu amado, seja na lágrima, seja na dor, seja arrastando, seja com os joelhos sangrando, seja com os cotovelos, seja com os cabelos caindo, seja do jeito que for, continua na sua trajetória. Tenha no seu coração um propósito determinado, uma determinação. Acontece o que aconteceu comigo, eu vou continuar crendo. O meu Redentor vive e um dia ele se levantará ao meu favor. E mesmo que ele não mude a minha situação aqui na terra, um dia eu sei para onde eu vou. Não importa, ele está no controle. Ele não perde esse controle. Nós temos que entender isso. Isso é fé. Isso é fé. Fé de ver um paralítico andar é mais fácil. Porque é uma fé momentânea. Unida a minha fé com a do paralítico, em nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Vai exercer em si. O paralítico tiver fé. E aquele que está orando também tem fé. A fé de um unido é mais fácil. É mais fácil levantar o paralítico. Mas se manter de pé na presença de Deus é a maior de todas as fé. Quando você vê sua casa, sua família desmoronando, é quando você olha para o seu filho, sabe que o seu filho está vivendo debaixo de um domínio, de uma droga cruel. É quando você está em uma enfermidade que os médicos dizem para você assim, você não pode ser curado. A sua sentença é a morte. Mas a última palavra não vem do médico. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A última palavra não vem do médico. Se Deus não colocou um ponto final, você vai continuar vivendo com câncer. Se você tiver de viver com câncer. Você vai continuar vivendo com AIDS.
Eu estou falando isso porque isso acontece na minha vida. Pela medicina já era para estar morta. Eu já fui condenada à morte. Muitas e muitas vezes não há esperança para mim. Pela medicina, não há esperança. Mas o meu Deus ainda não pôs o ponto final. Enquanto Ele estiver no controle, eu vou estar respirando. Glória a Deus. Eu vou estar respirando enquanto Ele estiver no controle da minha vida. E eu só estou respirando até o dia de hoje, porque eu me coloquei debaixo da potente mão dEle. E deixei Ele me segurar e me sustentar. Porque se eu não tivesse agido desta forma, eu te garanto, eu já teria perecido. Com toda a convicção e certeza absoluta. Ninguém superaria mais de 80. Pior, eu nem sei hoje se 80 jamais. Se eu fosse contar, até quando eu contei Mas certa vez o médico meu olhou a internação no meu hospital, pedi para ele, a gente estava sentado no computador, ele disse assim, não medicei. Eu pedi assim, dá uma olhadinha aí, a gente estava olhando. Quantas vezes eu já fui internado aqui? Ele contou assim, 50 vezes. Isso foi aos 4 anos atrás. 50 vezes. Ei, todas as vezes não foi uma simples dor de garganta. Eram internações que duravam 20, 30 dias. Meus irmãos, mas Deus não tinha colocado o ponto final. Eu ia superar. E eles ficam intrigados. Como que seria aguenta? A maioria das pessoas não suportaria 4, 5 piolonefritezinhos, já teriam perdido a função. Não suporta nenhum. Cada infecção, uma piolonefrite é uma infecção renal dos glomérulos. Lá dentro do seu rim, são pus que são formados, onde são feitas aquelas camadas de pus, toda aquela região ali morre. Não funciona mais, não filtra mais. Não filtra. Morre, cada piolonefrite morre um pedaço do seu rim. Se você pegar o meu exame, eu te mostro, posso trazer aqui para a igreja e mostrar para os irmãos dele. É borda lateral, antro, não sei o que, meio xinto, tudo isso não tem mais filtração. Já morreu, está morto. Como que ainda filtra alguma coisa? Eu não sei. Eu não sei explicar. Eu não entendo também. Mas eu entendi. Um dia, quando eu entendi que Jesus não era apenas o meu Salvador, que Ele tinha que ser o meu Senhor. Aleluia. Eu não podia mais apenas viver de ilusões. Eu tinha uma realidade para enfrentar. Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Eu tinha uma realidade, ou eu enfrentava ela de cara, ou eu ia ficar lastimando. E o Senhor um dia disse para mim, filha, não creia no braço do homem. Não confie no braço, porque o braço do homem falha. Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu vou confiar apenas no teu braço, porque o teu braço é forte para me sustentar. Eu vou me firmar nele, Senhor. Eu aprendi isso, fui aprendendo isso com o tempo. E fui me firmando no Senhor. Mas, pastora, você não sofre, você não sofre, eu sou humana, sou igual a você, de carne e osso. Sinto tristeza, sinto angústia às vezes. Só que hoje eu já não questiono mais. Eu já não fico, Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Senhor, está nas tuas mãos a minha vida. E o dia do meu sopro final, quando o meu fôlego de vida for tirado, está decretado por ti. O Senhor sabe a data e a hora marcada. Eu não me preocupo mais com isso. Às vezes a gente reclama um pouco quando a gente sente dor. Ninguém gosta de sentir dor. As dores, a gente se entristece um pouco com as dores, o mal-estar. Mas Deus sempre no comando. Deus sempre no comando e no controle. Aleluia, Jesus. E Deus fez a mesma coisa com Paulo. Deus tirou as estruturas de Paulo. Cadê os soldados, hein? Na hora que virou o esplendor de luz, hein? Quem suporta a voz poderosa do grande eu sou, hein? Ninguém fica do lado, não. Quando ele fala, quando ele dá uma voz de comando, é ponto final. Cadê? Nada. Levaram Paulo. Paulo que ia entrar todo pompudo em Damasco, né? Pegando os cristãos e matando. Agora entra cego. Completamente cego. Sem ver nada. E teve que depender de um dos cristãos para voltar a ver. Nem Deus não podia
podia ter feito com que ele voltasse a ver sozinho? Mas ele poderia ter falado, não, só foi uma coisinha que aconteceu com o meu olho, por causa do clarão, né? Ele poderia ter inventado uma modinha. Não, mas Deus deixou ele por 3 dias. Ora, aí Paulo, 3 dias, ficou orando ao Senhor. Você vai lá, filho, você vai orar, você vai encontrar um homem, ele chama Paulo. Mas, Senhor, ele é um perseguidor. Não, vai lá, agora ele está transformado. Ele é nova criatura. Eu coloquei ele dentro do balde. Ele é nova criatura. Ele não vai te matar mais, não. Agora ele vai te abraçar, porque eu transformei ele. É assim que Deus quer fazer conosco. O problema é que nós não deixamos. O dia que nós falamos, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, tem que ser o Senhor da tua vida. É Ele que comanda. Você vai para a direita, Senhor, eu vou viajar. Eu fui convidado para um congresso agora, pregar lá em Juiz de Fora. E comecei a sentir um peso no meu coração. Falei, Senhor, eu não sei se eu vou. Eu não senti muita vontade de ir, não sei. Não estou sentindo. Deus usou uma serva para dizer para mim, o Senhor disse para você não ir. E eu já estava sentindo um peso dentro de mim. É obediência. Mas pastor, você não ia lá para pregar? Sim. Eu ia lá para pregar. Mas Deus não queria que nesse dia, Deus não quer que eu esteja lá naquele horário, eu não sei porquê. Eu não sei simplesmente o que a gente faz. Obedece, eu não vou, Senhor. O Senhor não quer que eu não vá, eu não vou. Ou você tem um Senhor, ou você não tem. Aleluia, Jesus. É uma escolha. Glória a Deus. Relacionamento. Uma das coisas mais sérias que tem. Tem pastor que fala que precisa orar a Deus para o casamento. Não, você não ora não para você ver onde você vai parar. Você não ora? A coisa mais séria depois da salvação é casamento, meus amados. Deus abomina o divórcio. O que acontece mais no nosso meio é isso. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Deus não gosta do divórcio, Deus abomina. É uma abominação. Para você casar, pensa 200 vezes, 300, 500, 1 milhão de vezes. E pergunta a Deus, Senhor, se é a tua vontade mesmo? É essa pessoa que o Senhor tem para mim? Porque depois que você assinou o papelzinho, meu filho, você está no estranho. Você está no estranho. Viver entre 4 paredes não é fácil. Deixa Deus ser Senhor do seu relacionamento. Deixa Deus ser Senhor dos seus filhos, da sua casa. Entrega para Deus. O Senhor vai dar um jeito. Mas pastor, meu filho está assim, está assado, não tem jeito, ele está rebelde ao seu extremo, me enfrenta, faz tudo. Deus pega ele. Se você for fiel, Deus pega ele. Deus é fiel. Ele é fiel, ele vai negar ele mesmo. Como é que ele não vai julgar a sua causa? Se você for justo, se você for fiel, ele vai julgar a tua causa, não tem jeito. É impossível ele não julgar a tua causa. Você está entendendo, gente? Deus é um Deus fiel, são um dos atributos de Deus, a fidelidade. Então eu falo para os irmãos, não se preocupe, Deus vai julgar a tua causa. Se você está sendo justo, se você está sendo fiel, mais cedo ou mais tarde, Deus vai julgar a tua causa. Talvez para você é mais cedo ou mais tarde, mas é no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo certeiro. Aleluia, Jesus. É o tempo certeiro, é quando a flecha vai entrar, vai ficar e vai impregnar e vai funcionar. Porque se você der um jeitinho, eu vou te falar uma coisa, as coisas não mudam. Tudo começa a ficar enrolado de novo. Mas quando você deixa Deus agir, Deus age no ponto certo, no centro. Deus acerta em cheio, ele mira e a flecha dele atinge o alvo certeiro. Esse é o tempo de Deus, é o tempo certo. Não crie situações, não crie, não faça isso. Não faça isso. Você vai estragar a tua vida. Você vai viver de bancarrota em bancarrota, de abismo em abismo. A palavra de Deus diz que o abismo chama outro abismo. E é isso que vai acontecendo. Você vive você vive uma vida cristã frustrada, uma vida de oração que não funciona, não passa do teto. Parece que você ora e não passa do teto. Não passa mesmo, não. Passa não. Deus não escuta. Deus escuta o justo, aquele que tem comunhão com Ele, aquele que tem relacionamento, aquele que é amigo dele, aquele que se afasta do mal. Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Esse que vai entrar no santuário. Tudo se transforma em coisas de tolo, tempos desgastados, jejuns que não funcionam. Eu fiz 40 dias de jejum, pastor, não funcionou. Como é que você fez esse jejum?
Você fez ele para mudar Deus? Deus não muda, Deus é imutável. Você tem que fazer Jesus para mudar você. Você que precisa ser mudado, Deus não. Deus não precisa mudar em nada, Ele é perfeito. Ele é a própria perfeição. Ele não precisa mudar em nada, Ele precisa mudar em nós. Senhor, eu vou jejuar 40 dias para o Senhor tirar de mim, sabe, essa cara deslavada que eu tenho, Senhor, que precisa ser mudada. Essa forma que eu acho com as pessoas. Senhor, essa forma que eu acho na minha casa. Senhor, essa forma que eu acho com meus patrões. Essa forma que eu acho com o meu noivo, com o meu marido, sei lá, com meus filhos. Senhor, o Senhor me muda, o Senhor me transforma, me dá o teu caráter. Me dá o teu caráter. Você tem que jejuar, você tem que fazer sacrifício para a tua mudança, para a tua transformação. Não para que Deus possa se fazer nada, que Deus não precisa. Amém, Jesus. As pessoas perdem tempo fazer jejum para Deus. Meu Deus, como fazer jejum para ser perfeito? Para quê? Eu que preciso ser moldado, transformado todos os dias. Pancada, pastor, eu só prego, não prego pancada, não. Isso é uma reflexão para você ir para casa incomodado. Para você sair daqui pensando assim: eu quero um dia responder com o apóstolo Paulo, aquele que saiu para matar, agora morria pelas almas e se deixava gastar por elas. Eu quero ser como ele. Aleluia. Ele matava, agora ele morria por causa das almas. Vaso transformado, vida transformada. Nós contamos a história dos apóstolos, das coisas, achamos tão bonito. Mas você sabia que